Olá pessoal, esse é o segundo episódio do Consciência Estética e hoje eu trago para vocês a análise de um artigo que traz como título uma opção alternativa de tratamento periorbital utilizando hidroxiapatita de cálcio para hiperpigmentação associada à deformidade ou ao suco lacrimal. Nós sabemos, pessoal, que tratar a região orbital, independente se nós estamos falando de profundidade, de hiperpigmentação ou flacidez, é sempre um desafio. Cada uma dessas queixas estéticas vai ter um desafio próprio. Nós sabemos, por exemplo, que a hiperpigmentação ela não pode ser tratada com outros protocolos de manchas ou hiperpigmentação que temos na face. A profundidade não é uma simples receita de preenchimento. Cada paciente vai ter as suas características dessa região e escolher o preenchimento ideal sempre vai ser um desafio, por mais que você conheça teoricamente todas as utilidades e as análises reológicas de cada preenchedor. E além disso, tratar a flacidez também sempre vai ser um desafio. Nós temos fios lisos para estímulo de colágeno, mas que por muitas vezes pode causar intercorrências nesta região. E nós temos também alguns estudos que mostram que fios não seriam a melhor opção para esta região. Então, trabalhar na região periorbital sempre vai ser um grande desafio. Então, é sempre importante estarmos de olho naquilo que a ciência ou os trabalhos, os estudos científicos vão trazer em termos de novidades para a gente relacionada a tratamentos voltados para esta região da face, ok? A hidroxiapatita de cálcio já foi utilizada há tempos atrás para tratar questões orbitais, principalmente hiperpigmentação e flacidez. Tem alguns estudos aí em 2014, 2013, 2015 que trazem essa tentativa, mas depois acabou-se por recomendar a não utilização da hidroxiapatita de cálcio devido a algumas intercorrências que foram apresentadas nesses tratamentos. Estas intercorrências elas tinham principalmente como fundamento, e hoje nós conseguimos entender isso, o fato de que naquela época não se tinha protocolos de diluição para a hidroxiapatita de cálcio, né? Os protocolos de diluição de hidroxiapatita de cálcio surgem a partir de 2018, 2017. Então ela era aplicada a hidroxiapatita de cálcio pura, e para esta região é sempre muito perigoso trabalhar com a hidroxiapatita de cálcio pura, né? Tanto é que, como diz o título do artigo, tratar o suco lacrimal, a deformidade lacrimal, não está propriamente ligada ali à região que nós chamamos de olheira, mas está um pouquinho abaixo, né? No nosso suco lacrimal. Então, é a região onde você consegue, por exemplo, sentir estrutura óssea, periósteo. Então, por esse motivo, nestas regiões apresenta-se um pouco mais de segurança para se trabalhar com a hidroxiapatita de cálcio sem diluição. Mas falando de olheira, isso seria quase impossível. E tentou-se trabalhar por muito tempo com a hidroxiapatita de cálcio na região da olheira, com grandes intercorrências, grandes problemas. Isso acabou não sendo recomendado mais. E agora, depois de alguns anos, vem esse artigo trazendo novamente a ideia do uso da hidroxiapatita de cálcio para se trabalhar na região periorbital. O que esse artigo traz e o que eu gostaria de ressaltar para vocês aqui hoje? Primeiro ponto, esse artigo traz que os pacientes tratados nesse artigo com a hidroxiapatita de cálcio, eles passaram por um processo de remoção de ácido hialurônico com hialuronidase. Então, os pacientes que tinham ácido hialurônico nessa região, eles foram tratados com hialuronidase para remoção do preenchedor. E aí eles têm duas técnicas, né, de diluição para se trabalhar em diferentes pontos com hidroxiapatita de cálcio. Primeiro, eles pegaram 0,8 ml da hidroxiapatita de cálcio e acrescentaram apenas 0,1 ml de lidocaína 1%.
Então, no total, eles tinham 0,9 ml, ok? Eles injetaram, então, entre 0,3 a 0,4 ml em cada suco nasojugal ou suco lacrimal em pequenos bolos. Percebam que é quase uma hidroxiapatita de cálcio pura, né? Ele só adiciona um pouquinho de lidocaína, mas é praticamente uma hidroxiapatita de cálcio pura. Esse plano de aplicação no suco lacrimal, ele deve ser rente à estrutura óssea. Segundo o artigo, é um plano muito profundo e deve estar bem próximo à estrutura óssea. No caso do artigo, foi-se usado uma cânula de 25G. Confesso que fico um pouco preocupado com o uso de uma cânula 25G nessa região, pensando que uma cânula 25G, se você coloca muita pressão sobre ela, por ela ser fina, ela quase vira uma agulha, né? E isso pode se tornar um grande risco para o procedimento. Então, eu particularmente preferiria trabalhar com a 22G, mas segundo o artigo, trabalhou-se com a 25G. Dessa mistura que foi feita previamente, de 0,8 ml de hidroxiapatita de cálcio mais 0,1 de lidocaína, ou seja, eles tinham 0,9, injetou-se e sobrou para eles ali 0,1 ml dessa mistura. Esse 0,1 ml, eles fizeram uma nova diluição com mais 0,4 ml de lidocaína a 1%. Então, agora sim, você tem uma hidroxiapatita de cálcio bem reconstituída, em torno de 1:5 aí de reconstituição, mais ou menos, ok? Essa segunda solução eles chamaram de wash, que seria uma solução de lavagem, né? E aí, essa injeção de lavagem, eles fizeram filamentos aí já próximo realmente ali do que nós chamamos de olheira, né? Um pouco acima do suco lacrimal, do suco nasojugal, e fizeram várias lavagens ali na região da olheira para tratar essa hiperpigmentação desses pacientes. Então, percebam que é uma remoção de hidroxiapatita de ácido hialurônico, primeiro com hialuronidase. Esperou-se um intervalo de 3 meses para esses pacientes que removeram o ácido hialurônico fazerem o tratamento com a hidroxiapatita de cálcio. E o tratamento com a hidroxiapatita de cálcio, ele tem duas técnicas. Primeiro se faz uma injeção rente ao periósteo na região do suco lacrimal ou suco nasojugal, e depois se faz um wash, uma lavagem ali na região da olheira. Então, esses bolos, né, são microbolos na região nasojugal, pequeníssimas quantidades, que vão percorrer ali todo o suco lacrimal deste paciente numa profundidade que está relacionada ao periósteo. Então, tem que ser uma aplicação profunda para se evitar a precipitação desse produto e a formação de nódulos, ok? A preocupação nessa região sempre vai ser nódulos. E a segunda seria, então, esse wash, essa lavagem que se faz em toda a região da olheira, pensando sempre que deve ser uma lavagem não tão superficial a ponto de epiderme, mas numa derme média para a derme profunda, ali próximo já ao tecido subcutâneo. Então, devem ser várias lavagens em torno ali de 7 filamentos, cada um colocando aí 0,04, 0,05, para você conseguir irrigar bem essa região. E o que o artigo traz como promissor, né, dessa aplicação na pálpebra inferior? Primeiro ponto é uma redução drástica na hiperpigmentação da região, principalmente dentro do prazo de 2 a 4, 6 meses. Os resultados foram consequentemente promissores, e à medida que os meses se passavam, os resultados melhoravam cada vez mais. Embora todo o protocolo ele foi voltado para o tratamento de hiperpigmentação, é importante ressaltar que todos os pacientes relataram uma melhora na flacidez, todos sem exceção. Alguns pacientes precisaram de uma nova sessão, em torno de 10% dos pacientes precisaram de uma nova sessão que foi realizada dentro de 3 a 4 meses após a primeira sessão, e aí se acompanhou o resultado por até 18 meses. E após 18 meses, praticamente era
era impossível observar qualquer tipo de hiperpigmentação na região. A melhora da flacidez foi constante e perceptível com o passar do tempo, a ponto de, em alguns casos, realmente tirar todo o excesso de flacidez ou excesso de pele na região, trazendo também um rejuvenescimento e não só um combate à hiperpigmentação. O artigo ressalta que mesmo que aquela hiperpigmentação esteja muito próxima ali à região nasal, bem no início realmente do sulco lacrimal, não se tem a necessidade de estar tão próximo daquela região e se injetar o produto tão próximo daquela região. É possível se fugir das áreas de risco, depositando o produto aí meio a 1 centímetro abaixo daquela região, e mesmo assim você vai conseguir uma diminuição da hiperpigmentação naquela região, ok? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar desse artigo para a gente encerrar é a necessidade de remoção do preenchimento. É muito grande a possibilidade de haver uma reação entre preenchimento e hidroxiapatita de cálcio nessa região, se você injetar os dois juntos. Eu particularmente não recomendo, acho que primeiro se trata com um, depois com outro, mas a hidroxiapatita de cálcio nesse caso foi tão eficiente que tornaria desnecessário o uso de qualquer tipo de preenchedor de ácido hialurônico. A profundidade da hidroxiapatita de cálcio utilizada na primeira técnica é profunda, tem que se tomar muito cuidado com o risco de hidroxiapatita de cálcio pura, sem diluição, de forma a ser aplicada superficialmente nessa região, é muito arriscado. Houve perspectivas de melhoras da flacidez de todos os pacientes. Houve alguns pacientes que necessitaram de novas sessões e os efeitos adversos foram mínimos. Nódulos não houve constatação. Infecção, apenas um paciente apresentou infecção, mas que com 3 meses foi revertido com o uso de antibióticos corretos. Edemas foi comum se observar, principalmente nos primeiros 3 meses. Vermelhidão foi muito comum, apresentado pela maioria dos pacientes, mas foi uma vermelhidão que foi revertida espontaneamente, sem qualquer intervenção, dentro de 2 a 3 meses. Então, os efeitos adversos são baixos, pensando na complexidade do procedimento. É promissor? Acho que sim, acho que é muito promissor em se tratando da dificuldade de se encontrar um ácido hialurônico eficiente para essa região. Na maioria das vezes nós conseguimos fazer um preenchimento de olheira, tirar a profundidade, mas o preenchimento de olheira nem sempre resolve a hiperpigmentação da região, como a hidroxiapatita de cálcio parece resolver de forma muito mais eficiente. Segundo, se o paciente apresenta flacidez nesta região, é comum, por mais que nós utilizamos um preenchedor menos reticulado, se observar a formação de bolsas nesta região. Então, excesso de ácido hialurônico deve ser um cuidado que nós profissionais temos que tomar nesta região orbital. E mesmo assim, com todo esse cuidado, se o paciente tiver uma predisposição a edema e flacidez muito grande, nós vamos observar esse tipo de intercorrência ou de efeito adverso com preenchedor de ácido hialurônico. Talvez com a hidroxiapatita de cálcio bem diluída nós estejamos falando de algo mais promissor do que o ácido hialurônico, que apresentaria menos riscos de formação de bolsas nesta região. É isso, pessoal. Vamos continuar discutindo aí o uso de hidroxiapatita de cálcio na região orbital. Eu estou começando a utilizar esse protocolo nos meus pacientes. Qualquer novidade em termos de resultado, eu compartilho com vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima.